Ok. Boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 31/8/2020, estamos aqui mais uma vez reunidos com a nossa querida e competente professora Isabela Oliveira, que está dispondo aí do seu mais precioso tempo para compartilhar com todos nós os seus profundos ensinamentos. Mais uma das suas maravilhosas aulas, nesse grupo que foi criado pelo Hamilton, e hoje está sob minha coordenação. Responsabilidade grande, né? Mas nós vamos tocando aqui com carinho, com colaboração de todos vocês, tá bom? Essas aulas elas ficarão gravadas no meu canal do YouTube e também no grupo de educação sistêmica, no Facebook. Foi criado um grupo no Telegram, aberto para todos que queiram participar, exclusivamente para compartilhar o que foi falado aqui nas aulas, algumas dúvidas, né, que nós queremos tirar. Fica aberta a perguntas que estão lá. Sugestões também. Tá? Durante a semana que surgirem alguma dúvida, a professora vai estar lá também, em seus momentos disponíveis, para tirar essas dúvidas. Aqui os microfones serão fechados. Quem quiser fazer pergunta ou comentário, alguma coisa, só levantar a mão, né? Ou colocar lá no chat. O livro que nós estamos lendo agora Olhando para a Alma das Crianças. Nós estamos na página 46. Vamos começar agora no tópico Filha com Tendência Suicida. A leitura hoje vai ficar por parte da Maria, que se manifestou com muito carinho. Tá? Professora, nós mais uma vez agradecemos aos seus pais pela sua presença entre nós. Seja bem-vinda, sinta-se abraçada. A palavra é toda sua. Obrigada. Eu vou começar fazendo como uma outra querida professora, a professora Lucilena Galvão, que diz assim, vou me esforçar para fazer jus às suas palavras, né? É isso que é a verdade, por a todos nós, né? E gostaria de dizer que eu estou muito feliz de poder continuar esse trabalho e certa vez a Sophie Hellinger disse para mim, não, certa vez não, muitas vezes ela disse para mim que é importante no trabalho da constelação familiar nós doarmos em primeiro lugar. Então, assim, para mim é a oportunidade de estar fazendo essa leitura comentada para vocês, é parte dessa obrigação que nós temos enquanto consteladores familiares, de, em primeiro lugar, servir a vida por gratidão por tudo que nós recebemos, né, deste caminho, desses ensinamentos e, por consequência disso, toda a nossa ancestralidade, nossos pais, nossos filhos, nossos companheiros, amigos, né? Esse compromisso que a gente assume dentro desse caminho, que é um mesmo, por assim dizer, caminho que todos nós percorremos ao longo das nossas vidas, né? Partindo da compreensão hellingeriana de que a vida é eterna e são muitas vidas, e então é uma oportunidade muito boa poder estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer especialmente a quem está aqui presente, a Maria, que vai ler, Mariana, Luana, Juscelia, Cláudia, Marco, Mel, Luana, Maite, Gabriel, Luiz, Luzia, Lia, Marina, Renata, Patrícia, Josimara, Jandira, Cíntia, todos vocês que estão aqui hoje. Então, vamos seguir com a nossa leitura. Muito obrigada, Maria, pela leitura de hoje e a todos aí da organização. Eu que agradeço. Vou começar, então. Bom, filha com tendências suicidas. Hellinger. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá. Hellinger. Ao meu lado está uma família de Berlim. Os pais são poloneses. Vieram por causa da filha. Entretanto, não trabalharei com a filha. Trabalharei primeiro com a mãe. Depois vou ver. Já falei com ela antes. Ela me contou algumas coisas. Existe um santo famoso chamado Vicente de Paulo. Ele fundou a Caritas e ajudou muita gente. Uma vez, disse a um amigo, se alguém quiser lhe ajudar, tome cuidado. Muitas vezes, enfraquecemos uma pessoa quando queremos ajudá-la.
Sua filha é uma menina forte, já percebi isso. Ela é teimosa. Ok, vamos deixá-la por enquanto. Trabalharei com a mãe. Ela me disse que 2 tios lutaram contra os comunistas. Dizem que eles mataram um homem e foram executados depois. A pergunta é: quem a sua filha está copiando? A imagem que tenho é o homem assassinado pelos tios. Vou checar isso agora. Precisamos de 2 representantes para os tios. Irei colocá-los aqui. Primeiro não farei nada e verei o que acontece. Os representantes dos assassinos olharam para o chão e se inclinaram para trás como se quisessem ir embora. Hellinger escolhe mais um homem e coloca deitado de costas em frente aos 2 assassinos. Os representantes dos assassinos ficam inquietos e são atraídos para o homem assassinado. Um deles se ajoelha, sem chegar mais perto, e continua olhando para o chão. O outro olha demoradamente para o rosto do homem assassinado e se ajoelha junto a ele. Após um instante, Hellinger escolhe uma representante para a filha e a posiciona junto aos outros. Ela se curva lentamente na direção do homem assassinado. Hellinger pede a ela que se deite ao lado dele. Ela se deita e olha para ele. O segundo assassino se deita junto ao assassinado. O primeiro assassino se levanta e toca o assassinado com a mão. Hellinger após um instante. Agora o morto fechou os olhos. Para a representante da filha. Levante-se agora. Hellinger. Como você se sentiu ao deitar, melhor ou pior? Representante da filha. Melhor. Eu queria olhar para o assassinado. Mas ele não olhou para mim. Hellinger. Os outros é que eram importantes. Para a filha. Vou dizer algo sobre a dinâmica. O morto está excluído na família. Entretanto, ele pertence à família. A família não o reconheceu. E por isso, você tem tendências suicidas. Você diz internamente: eu vou morrer em seu lugar. É essa a dinâmica. O que me diz sobre isso? Filha, eu não acho que queira morrer no lugar da minha mãe, mas o mundo não me agrada. Esse é o motivo. Hellinger para a representante da filha. Pode se sentar. Para os outros representantes. Levantem-se. Hellinger para o assassinado. O que você sentiu? O assassinado. Tive algumas vezes a sensação de querer chorar. Hellinger. Exato, é isso mesmo. Eles lhe mataram e ninguém olhou para você. Nenhum deles olhou para você. Você sentiu isso, certo? Você sentiu isso certo. Você fez isso bem desde o começo. Nesse tipo de constelação, os representantes se sentem como as pessoas de verdade. É esse o segredo aqui. Hellinger para um dos assassinos. Como você se sentiu? Primeiro assassino. Frio. Estava duro e frio. Hellinger para o grupo. Ele ainda não está redimido. Ainda não dá para fazer nada com ele. Hellinger para o segundo assassino. E você? O segundo assassino. Estava tremendo muito no começo, mas tinha de olhar para ele o tempo todo. Também queria ir em sua direção, mas tive a sensação de estar com blocos de cimentos presos aos pés. Consegui ir em sua direção bem devagar e quando ele me olhou, me acalmei bastante. Porém, quando me curvei sobre ele e ele desviou o olhar, a sensação de desamparo voltou. Quando a mulher veio, concentrei-me nela. Aí, voltei a me acalmar. Hellinger. Ao fazê-lo, embora sem direito, a filha retirou isso dele. Hellinger posiciona o primeiro assassino atrás do segundo. Ele coloca o assassinado à direita do segundo assassino. Posiciona a filha com as costas viradas para o assassinado
e o segundo assassino e pede a eles que se apoiem nela. Hellinger para a filha. Feche os olhos. Para o assassinato e o segundo assassino. Coloque a mão sobre os ombros dela. Para a filha. Deixe a energia dos assassinos e do assassinado fluir em você, formando uma unidade. Feche os olhos e tome o tempo que precisar. Para o grupo. Vocês podem ver que ela se identificou com a vítima. A inclinação da cabeça mostra isso. Ela precisa tomar os assassinos como pessoas em sua alma, a vítima e os assassinos. Para a filha. Respire fundo com a boca aberta. Assim ficará mais fácil para você. Para os representantes dos assassinos e do assassinado. Enquanto isso, olhem uns para os outros. Isso irá ajudá-la. O fato de os assassinos terem lugar no coração da vítima e da vítima ter lugar no coração dos assassinos de pessoa para pessoa. Hellinger, após um instante para a filha. Vire-se agora para eles e os abrace, e vocês a abracem, e respirem fundo. Hellinger para os assassinos. Imaginem que o assassinado os abençoe, com todos os bons votos para que vocês fiquem bem. Hellinger após um instante para a filha. Afaste-se agora um pouco e olhe para eles. Olhe para eles e curve-se lentamente. Agora olhe para eles e diga: todos vocês têm um lugar em minha alma. Filha. Todos vocês têm um lugar em minha alma. Hellinger. Olhe para eles. Filha. Todos vocês têm um lugar em minha alma. Hellinger, após um instante para a vítima. Como você está se sentindo? O assassinado. Bem. Hellinger para a filha. Agora você pode se virar para o outro lado. Ela se vira e olha para frente. Hellinger. Você sabe o que há na frente? Filha. Não. Hellinger. A vida. A vida em frente. À sua frente está a vida. Dê um passo para frente. Mais um. Mais um. Ela abaixa a cabeça. Hellinger a segura pelo pescoço e endireita sua cabeça. Ele a segura assim por muito tempo. Hellinger, provavelmente a vítima foi enforcada. Para a filha. Agora você pode retirar suavemente a cabeça do laço e olhar para frente. Ok, vou deixar assim. Obrigado a todos. Ok, vamos recolher então os nossos aprendizados, né, dessa parte da leitura, porque ele está nos falando aqui de como acontece a dinâmica do suicídio, né? Vocês observem a primeira coisa, ele trabalha com a menina no primeiro momento? Não, ele não trabalha com a menina. Ele vai trabalhar com a mãe. E isso ele não está acontecendo apenas no trabalho aqui com o filho suicida, mas, por exemplo, um caso típico, onde a gente trabalha com a mãe e muitas vezes não trabalha com o filho de jeito nenhum, é no caso da psicose, da esquizofrenia, que foi um trabalho que ao longo da vida do Bert Hellinger ele foi evoluindo. No final da vida dele, ele fazia o trabalho apenas com a mãe, sequer fazia com a própria pessoa, né? Aí ele coloca para nós uma coisa muito importante, que é o seguinte: qual é a pergunta crucial? A quem a sua filha está copiando? Porque quando uma pessoa quer se suicidar, ela não está fazendo isso de um modo geral por algo que aconteceu na vida dela. É uma outra força, que é essa força que vem da consciência do grupo, da consciência coletiva, que é sentida como uma pressão, como um instinto, como um eu tenho que, né? Que não é percebido conscientemente, é uma pressão.
né? E aí ele mostra, né, muitas dinâmicas que estão nos assassinatos, uma delas, no caso dessa menina, é esse o caso, né? E ele faz um trabalho que é muito ilustrativo de como a gente pode trabalhar com a constelação familiar, né? Vocês já sabem. A primeira coisa é reconhecer o que é. Esse é sempre o nosso ponto de partida, que ela quer morrer, e se ela quer morrer, então se deita junto com os mortos. E a coisa que é importante em relação a uma constelação familiar é que ela para o representante, para as pessoas que estão participando, né, ela é uma experiência multissensorial. Então, quando a pessoa se deita ali, ela vai experimentar várias sensações. Por que que acontece isso com essa menina? Porque a família não havia dado um lugar a esse assassinato. Ou seja, aconteceu, por exemplo. Ninguém fala mais nisso ou tem uma outra ideia sobre isso, né? Então, ele fala muito sobre essa questão do assassinato e, nesse caso, ele leva a menina a se deitar, aí a ter esse contato com essa experiência, ou seja, abraçar, se deitar, fechar os olhos, né? E ir dando nesse processo um lugar a tudo e a todos na alma, até que no final ele leva a menina para frente, ou seja, para a vida, para algo além. Então, é um belo exemplo não só da dinâmica que está por trás do suicídio, mas de como trabalhar com as constelações familiares. É isso. Posso continuar a leitura? Por favor, se não tiver nenhum comentário, eu não estou aqui com bate-papo, aí o Geraldo cuida. Obrigada. Acho que eu vou continuar então. Crianças adotadas. Hellinger para Viola. Agora continuarei trabalhando com você. Posso? Ok. Você já viu o bastante para acreditar que eu sempre lido cuidadosamente com tudo. Hellinger coloca representantes para os seus pais. Para Viola. Feche os olhos. Após um instante, abra os olhos. Diga à sua mãe. Mamãe, eu deixo você partir. Viola. Mamãe, eu deixo você partir. Hellinger. Agora eu deixo você partir. Viola. Agora eu deixo você partir. Hellinger. Você se desfez de mim para sempre. Viola. Você se desfez de mim para sempre. Hellinger. Agora concordo com isso. Viola. Agora concordo com isso. Hellinger. Agora renuncio a você para sempre. Viola. Agora renuncio a você para sempre. Hellinger. Mas obrigada pela vida. Viola. Mas obrigada pela vida. Hellinger. Obrigada por ter me tocado. Viola. Obrigada por ter me tocado. Hellinger. Diga a ela. Sou a pequena aqui. Viola. Sou a pequena aqui. Hellinger. E você é grande. Viola. E você é grande. Hellinger. Continuarei sendo a pequena. Viola. Continuarei sendo a pequena. Hellinger após um instante. Olhe para o pai e diga-lhe. Você me abandonou. Viola. Você me abandonou. Hellinger. Agora renuncio a você para sempre. Viola. Agora renuncio a você para sempre. Hellinger. Outras pessoas me mantiveram viva. Viola. Outras pessoas me mantiveram viva. Hellinger. Agora volto-me para elas. Viola. Agora volto-me para elas. Hellinger. Mas obrigada pela vida. Viola. Mas obrigada pela vida. Hellinger. Obrigada por ter me tocado. Viola. Obrigada por ter me tocado. Hellinger após um instante. Como se sente? Viola. Melhor. Hellinger. É uma dor grande, mas você prossegue fortalecida a partir dela. Para os representantes dos pais. Obrigado a vocês dois.
Hellinger para o grupo. A informação que eu tinha era que ela foi adotada e não conhece os pais. Para Viola. Isso é verdade? Viola. É sim. O que deve ser considerado em relação à adoção? Hellinger. Fui informado de que vários participantes aqui são de juizados de menores. Talvez deva dizer algo sobre adoção e a nossa forma de lidar com a questão. O primeiro quesito é não ter compaixão pelos pais. O primeiro quesito. Não ter compaixão pela pobre mãe, mesmo se ela tiver só 14 anos, mas sim pela criança. É o primeiro quesito. Não inverter a situação de forma que os grandes façam papel de pequenos e que os pequenos que não podem se defender tenham de suportar tudo. Então, o ajudante se fortalece e tem a ordem certa no coração. O segundo quesito é: algumas pessoas imaginam que seja possível fazer algum bem à criança posteriormente, como se a criança pudesse retornar a seus pais e estes as acolhessem. A criança tem essa esperança com frequência. Os pais não irão fazê-lo. Imaginem só, os pais entregaram a criança para adoção. Queriam se ver livres dela, para sempre. Como reagirão se a criança for até eles? Com culpa, naturalmente. Não há mais acesso. Isso não pode ser consertado. Desfazer-se de uma criança não é algo que possa ser consertado. Para a criança, o que importa é concordar como foi. Os pais se desfizeram dela. Para sempre. A adoção é como um aborto. Podemos comparar os dois. Por isso, a criança deve dizer: sim, eu concordo e renuncio a vocês para sempre. Isso é doloroso. Então a criança ganha força. Para Viola. Mesmo assim, você obteve a vida deles. Devem ter sido belos pais. Você tem tudo. Você tem o essencial. Porém, você só pode permanecer na vida com a ajuda dos pais adotivos e pode se vincular a eles, realmente com amor. Eles a mantiveram viva. Raiva dos pais. Mais uma coisa importante. Essas crianças sentem raiva dos pais verdadeiros, pois eles a abandonaram. Por dentro, sentem raiva deles. Mas muitas vezes essa raiva é deslocada para os pais adotivos. A criança quer proteger os pais, e os pais adotivos recebem o que era destinado aos pais. Para Viola. Foi assim com você? Então você ainda pode fazer algo de bom e dizer a eles que você toma tudo o que eles lhe deram e como é grande o que fizeram por você. Então, eles lhe alegram e dizem: que bom, demos isso a você com prazer. Isso é algo que devemos observar. Por isso, não adianta nada tentar levar a criança até os seus pais. Todavia, é importante para a criança ter visto seus pais. Seria bom se isso for possível. Exemplo. Existem situações em que várias coisas devem ser consideradas. Vou dar um exemplo. Um padre me escreveu sobre uma mulher que havia se tornado esquizofrênica. Sua filha teve de ser entregue a uma família. Depois a mãe se curou e queria a filha de volta. Sua pergunta era que conselho dar à mãe nessa situação. Disse a ele: filha, a filha deve permanecer com os pais adotivos, mas a mãe não pode dizer a ela. Agora estou aqui de novo e você pode vir até mim quando quiser, mas vou deixá-la com seus pais adotivos, que cuidaram de você enquanto eu estive doente. Aí a criança poderá transitar entre a mãe e os pais adotivos.
Entretanto, a mãe não pode tomá-la deles. Isso seria a ordem aqui. Juizado de menores. Participante. Tenho pensado em algo relacionado ao meu trabalho. Os juizados têm de retirar as crianças de suas famílias quando ocorrem situações de emergência. Crianças pequenas vão para famílias de acolhimento. Geralmente, trata-se primeiro de um acolhimento provisório. Muitas vezes, não é possível motivar os pais para continuar lutando após a criança ter ido embora. A mesma coisa seria aplicável aqui neste caso? Hellinger. Sim. Participante. Isso significa que se a situação não melhorar dentro de alguns meses, deveríamos procurar a família definitiva? Hellinger. Sim. Uma vez trabalhei com um caso assim. Dei um curso para mães de vilas infantis. Uma dessas mães havia sido entregue para adoção quando criança. Tinha em seu grupo uma criança que havia sido entregue pela mãe na vila infantil. Agora, a mãe queria pegar a criança de volta. A pergunta era, qual seria a solução boa aqui? Constelamos isso e deixamos a mãe da vila infantil representar a criança. De um lado estava a mãe da vila infantil e do outro uma representante da mãe biológica. A criança ficou no meio. Houve uma briga tremenda na alma da criança, para um lado ou para o outro. Ela ficou dividida por um longo tempo. Depois, se colocou ao lado da mãe da vila infantil. Esse era o lugar certo. Participante. Você disse que ao intermediar uma adoção, não devemos ter compaixão pelos pais que estão entregando a criança. Trabalho como agente de adoção. Por outro lado, você disse que crianças adotivas não podem ser felizes se não existir um certo respeito pelos pais biológicos, por parte dos pais adotivos. Como isso é possível? Posso ter respeito se não tenho compaixão? Não preciso ter um pouco de compaixão também para poder transmitir respeito? Hellinger. Onde está o respeito? Onde está o respeito, na rigidez ou na compaixão? Participante. Na compaixão. Hellinger. Onde está o respeito? Participante. Na compreensão da situação. Hellinger. Se você tiver compreensão e compaixão, você os transforma em crianças. Ao ser rígido, transformou-os em adultos. Onde está o respeito aqui? Participante. Não sei. Não há uma contradição aqui? Hellinger. Muitos terapeutas agem como se fossem amaciantes. Não incentivam o indivíduo a assumir a vida com todas as suas consequências. Por exemplo, todo cachorro sabe como deve viver como cachorro. Há pessoas que não julgamos serem capazes de saber viver como pessoas com todas as consequências. Isso as faz amolecer por causa da nossa compaixão. O amor é forte, não é mole. Crianças de orfanatos. Participante. Isso também significa que para crianças que estão há muito tempo no orfanato não existe caminho de volta para seus pais devido à culpa? Hellinger. No caso de orfanatos, não estou bem certo. Às vezes isso é bom, pois a criança é avaliada e pode então voltar. Em orfanatos, a situação é diferente. Participante. Depende do lugar? Hellinger. Depende da situação toda. Hoje em dia existe muita gente que acha que um orfanato é algo ruim. Eu também estive por 5 anos em um internato e me senti liberado. Os orfanatos devem se orgulhar do que fazem. Que pais adotivos? Participante. Tenho uma pergunta com relação à escolha dos pais adotivos.
Em casos em que as crianças se tornam órfãos e de repente os avós se oferecem para adoção, deve-se dar preferência a eles ou devemos procurar os melhores pais adotivos para as crianças? Hellinger. Deixamos a criança em sua família. Esse é o princípio. Aqui vem, em primeiro lugar, os avós. Não há ninguém que possa atender melhor a criança. Primeiro os avós, depois vêm os tios e tias. Somente se ninguém da família estiver disposto, devemos procurar outras pessoas. Esse é o princípio. Sempre que possível, deixar a criança na família, no clã. Participante. Mesmo se esses avós estiverem de alguma forma envolvidos com a morte, por exemplo, da mãe? Hellinger. O que quer dizer com envolvidos? Participante. Se não tiverem fortalecido o filho suficiente para a vida e, por isso, ele não ter conseguido permanecer vivo. Hellinger. Essas são interpretações da pior espécie. Nunca devemos insinuar algo assim. Se os avós desejarem assumir a criança, este é o melhor lugar para ela. Temos que saber que uma criança possui uma profunda lealdade com a sua família e deseja permanecer com ela. Quer permanecer junto com maus pais, com pais que batem nela. A criança quer ficar com eles. Se a tomamos dos pais e acreditamos que estará melhor em outro lugar, a criança se pune. Devemos ser extremamente cuidadosos e ir com a alma da criança. Devemos respeitar sua lealdade e seu amor. Quando fazemos isso, ela pode se desenvolver. Quando tiramos a criança de sua família, partindo de uma perspectiva externa, é ruim. É muito ruim quando um casal adota crianças de países distantes. É melhor para a criança morrer lá. Muitas vezes é melhor para a criança morrer lá. Ela permanece vinculada a seu destino. Muitos acreditam poder intervir no destino de uma criança, como se isso fosse melhor para ela. Devemos ter muito cuidado nesse aspecto. Há exceções que não quero generalizar. Ao escolher pais adotivos, aqueles que têm filhos próprios são melhores que os que não têm filhos. Os ajuizados de menores sabem disso. Não preciso dizer. Porque senão a criança será um substituto, e isso não é bom. Entretanto, quando os pais adotivos são movidos de coração porque desejam ajudar uma criança, isso é bom. Porém, se querem a criança só porque não podem ter filhos próprios, não é bom. Todavia, mesmo pais assim podem desejar fazer algo pela criança. Aí é outra coisa. Isso desempenha um papel importante aqui. Pais e pais adotivos? Participante. Você poderia dizer mais alguma coisa sobre uma postura benéfica dos pais adotivos em relação aos pais verdadeiros? Hellinger. Os pais adotivos devem ser como substitutos dos pais biológicos. Devem respeitá-los. Somente ao respeitar os pais, podem respeitar a criança. Devem amar os pais da forma como são. Então, podem amar também a criança. Se eles se colocam acima dos pais biológicos, a criança se vinga dizendo: vocês não são melhores que os meus pais. Há muitos anos, fiz um curso de análise transacional nos Estados Unidos. A coordenadora do curso era uma pastora. Tinha 4 filhos adotados e vários filhos próprios. Uma das crianças havia sido adotada já com 6 ou 7 anos de idade. Ela não parava de dar trabalho à família. Era, como se diz, um psicopata, uma denominação horrível. Era uma pobre criança. Depois de muitos anos, ela disse à criança: pode fazer o que quiser, continuarei sendo sua mãe. Aí a criança desabou e disse: mamãe, durante muito tempo eu quis que você se tornasse como minha mãe. Agora eu desisto. A mãe dele era esquizofrênica.
Eis a intensidade da lealdade dessas crianças. Tudo de bom para você e mande lembranças minhas aos seus pais adotivos. Ok. Bela aula sobre a adoção, né? Sobre as crianças adotadas, um tema que, como vocês sabem, Bert Hellinger também foi trabalhando uma e outra vez ao longo da sua vida e trazendo compreensões às vezes novas, né? Mas aqui ele nos dá uma receita de bolo que na verdade não é uma receita de bolo no sentido de que vocês devam repetir essas frases, mas essas frases nos revelam o que é mais essencial no trabalho com crianças adotadas, né? Então, quando a criança fala, mamãe, eu deixo você partir, o que acontece? Ela precisa, a criança, se despedir dos seus pais biológicos, né, para sempre, mas ao mesmo tempo sendo capaz de dizer obrigada pela vida e também sendo capaz, né, da gratidão e também de se colocar no seu lugar de pequena em relação a esses pais, para que ela possa conseguir olhar para os pais adotivos, né? Então ela tem que, de uma certa maneira, tomar os pais biológicos e se despedir dos pais biológicos, renunciar aos pais biológicos, entrar em contato com essa dor, que é um luto muito profundo, né? Que é uma perda, mas vocês imaginam, é como se você perdesse em vida, porque muitas vezes esses pais estão aqui. E é engraçado que, nesse caso, agora eu me lembrei de uma história que a professora Angélica falou de um mexicano que não conhecia o seu pai, ele era do exército, alguma coisa assim, e ele descobriu que o pai dele também era do exército. Ele chegou um dia, tocou na campainha do pai, fez uma continência para o pai, se apresentou e foi embora. E nunca mais voltou para o pai. Ou seja, teve o reconhecimento e teve a despedida, né? E depois, Bert Hellinger nos leva para aquilo que deve ser considerado na adoção. É claro que existem outros aspectos, ele não vai tratar de todos nesse exemplo, mas ele dá o mais básico. E ele fala, o princípio é não ter compaixão pelos pais, biológicos no caso, né? A Sofia às vezes falava assim, não tem nem outros pais, né? São os pais. E sim pela criança, especialmente pela pobre mãe. Isso não significa que nós não devamos olhar para a dor desta mãe. Sim, é diferente, né, não ter compaixão e do que não olhar para a dor da mãe. É sim, a mãe faz isso, não faz isso sem sofrimento, mas daí a gente a ter compaixão por essa mãe, achar que ela é tadinha, não. Isso é o que Bert Hellinger diz que não ajuda a ninguém. E para que o ajudante possa se fortalecer, ele tem que ter essa postura básica de amor sem compaixão, que é uma das 5 qualidades da postura fenomenológica, né? Sem amor, é sem esse amor compassivo que enfraquece, né? E outra coisa também que nós, como ajudantes, precisamos estar cientes é que muitas vezes é possível cair na tentação de que achar que a criança precisa voltar para os seus próprios pais. É como se algo pudesse ser consertado, né? É um pouco diferente do que eu falei em relação a esse militar, porque ali há algo importante. Aí eu vou colocar uma opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, ele fecha uma gestalt quando ele vai lá e visita o pai. Ou seja, algo que ele pode dizer assim, eu não sei quem é meu pai, ou eu só posso ver o meu pai se eu me olho no espelho, ou seja, pelos rastros do meu pai ou pelas sensações do meu pai em mim, e eu chego e vejo meu pai. Isso fecha uma compreensão, né? No caso, eu estou falando aqui, me referindo com o termo, fecha uma gestalt, né? Então, na verdade, não é a criança voltar e ficar com os pais biológicos e acabou e ficou tudo na Disney. Não, existe um reconhecimento que é necessário ter por esses pais, mas isso não pode ser consertado, ou seja, a criança precisa concordar com o que aconteceu, renunciar, e olha como o Bert Hellinger coloca, e foram belos pais. Ou seja,
existem 3 coisas que são muito importantes para a gente estruturar a nossa psique, né? E aí também são contribuições minhas de outras compreensões para vocês. Por exemplo, no que diz respeito à antroposofia, nós temos os 7 primeiros anos, a criança é conectada com aquilo que é bom, os outros 7 aquilo que é belo, e os outros 7 com aquilo que é verdadeiro. Então, são 3 qualidades importantes para a alma. Então, Bert Hellinger mostra aqui, ó, seus pais são certos, os verdadeiros, os bons e são belos. Entendem? É como se nós ali fôssemos construindo os nossos amores, né? Os 3 amores, os 3 cérebros vão fazendo esse trabalho de reconexão, né? Bert Hellinger também fala que é muito importante tudo isso em relação aos pais biológicos, para quê? Para que essa criança ela possa manter viva ou conseguir tomar os pais adotivos, porque os pais adotivos fizeram tanta coisa para essa criança que ela tem que ter lugar para todos eles no coração, né? E o que acontece? Muitas vezes, quando esse processo não se completa, a criança sente raiva dos pais biológicos e às vezes essa raiva ela é transferida para os pais adotivos, né? E se você se mete no meio como ajudante de levar essas crianças para os pais biológicos, aí piorou ainda mais a situação, né? E aí depois Bert Hellinger traz alguns exemplos práticos, né? A mãe que tem que deixar uma criança temporariamente por uma doença mental, como a esquizofrenia, né? Precisa mostrar para a criança, quando ela já está bem novamente, que ela pode dizer, agora eu estou aqui, eu estou bem, mas tampouco pode tirar a criança desses pais que a acolheram, né? Depois o caso do juizado de menores, quando os filhos têm que ser retirados numa situação de emergência de uma família e a boa solução. Aí vem um outro princípio para uma adoção de sucesso, né? Que seria olhar para, primeiro, quem são as pessoas da família que podem ficar com essa criança. Bert Hellinger fala, em primeiro lugar, os avós, depois os tios, as tias, um outro princípio importante, né? E depois ele traz também exemplos muito interessantes com relação à compaixão, à compreensão e à rigidez, né? Interessante a resposta, porque a pessoa fala para ele, não, mas posso ter respeito sem compaixão? Aí ele fala, onde é que está o respeito? Na rigidez ou na compaixão? Aí a pessoa fala, olha, não, na compreensão. Até é bonito, né? O respeito está na compreensão. Mas essa não foi a resposta do Bert Hellinger. Nem na compreensão, nem na compaixão. O respeito está na rigidez, porque a rigidez, ela de uma certa maneira, transforma todos aqueles atores dessa situação, né, todas essas pessoas que estão envolvidas em adultos, e existe uma confiança na vida que flui por todas as pessoas que estão envolvidas numa situação tão trágica, né? E depois ele usa uma expressão muito interessante, que é a expressão de terapeutas amaciantes, né? Ou seja, o que é isso? Que você quer melhorar as situações, né? Ou seja, realmente não ajuda, porque também o terapeuta amaciante, ele está partindo de um julgamento. Ele está partindo de algum julgamento, de algo que ele acha que é duro, que precisa melhorar, que precisa amaciar, né? Bom, depois ele traz para nós um exemplo sobre os orfanatos, né? E é muito interessante que ele traz um exemplo pessoal. Ele morou 5 anos num orfanato, mas ele morou numa escola só para meninos, longe dos seus próprios pais, e ele sempre fala que foram os anos mais felizes da vida dele. Então, se o orfanato é bom ou ruim, depende de toda a situação, então isso também nos leva a ter um outro tipo de julgamento, né? Depois, vários outros consteladores, agora eu não sei exatamente se foi no livro do Renato, mas sobre, às vezes, é melhor para a criança estar no orfanato até do que ser adotada. A gente precisa ter um olhar flexível para toda a situação. E olha que coisa muito linda, que os orfanatos devem se orgulhar do que fazem. E nós também devemos poder nos orgulhar do que os orfanatos fazem, né? De uma certa maneira, não sei se vocês sabem, por exemplo, entre os indígenas ou entre os nativos africanos, é muito comum, por exemplo, né? Eu tive uma professora lá no CUDEC que era de um país muito pequeno chamado Burkina Faso, ela já faleceu, ela era chefe de ritual da tribo, e ela
chamava Sobon Fusomé, tem vários livros escritos. E ela simplesmente diz o seguinte: olha, tem um ritual na minha tribo, que não sei se era com 5 ou 7 anos, que é nesse momento que a criança conhece os seus pais biológicos, porque ela é cuidada por toda a tribo. Ou seja, até que ponto que nós também não somos responsáveis por estas crianças que estão no orfanato? Nós, que eu digo assim, enquanto uma sociedade, né? E depois ele termina falando sobre os pais adotivos, né? A importância da gente tomar cuidado com todas essas interpretações de todas as pessoas que estão envolvidas. A criança tem uma profunda lealdade pela sua família biológica. Se os pais adotivos não percebem isso, é, elas vão se voltar contra esses pais adotivos, né? E muito importante, né, para todo o nosso trabalho com constelação familiar, mas especialmente nesse caso, nesses casos extremos onde nós somos convidados a julgar, é sair desse ponto do julgamento, dessa perspectiva externa e dessa compreensão de que o destino poderia ter sido diferente ou que pode ser diferente através de nós, né? Enfim, depois ele vai colocar para nós aqui como escolher os pais adotivos. Olha que coisa mais útil. Como escolher os pais adotivos. Primeiro, ele traz princípios muito claros, né, de como que o ajudante deve trabalhar, com quem que a criança deve estar, como deve ser o processo do caminho de amadurecimento psíquico dessa criança, né, de construção de laços e ao mesmo tempo de separação, né? E como escolher os pais adotivos? Então, primeiro, melhor, se não dá para ficar com ninguém na família, avós ou tios, melhor que já tenham filhos próprios, né? Porque a criança pode ter a tendência, com um pai que não tem, uma mãe que não tem filhos, ela ser um substituto, né? E qual é a motivação correta para a adoção? Eu quero ajudar. Ou seja, eu já ganhei muito e agora eu posso doar para frente. Vejam bem, existe um motivo que pode ser um motivo bom para a adoção. E um motivo que não é legal para adoção é quando os pais não podem ter os próprios filhos e querem então realizar esse desejo tendo um filho de uma outra pessoa. E a importância, aí também, olha, já um outro braço do trabalho, por exemplo, que pode ser implementado dentro de um tribunal ou um trabalho de assistência social, é a construção da postura dos pais adotivos em relação aos pais verdadeiros. Ou seja, respeitar os pais verdadeiros, amar os pais verdadeiros, né? Porque no final das contas também existe uma dívida, uma gratidão muito grande pela oportunidade de cuidar desse filho, né? Cuidar desse filho como se fossem pais, mas não sendo pais e respeitando os pais biológicos, né? Não se colocando jamais acima da criança. Então, essas são as minhas considerações. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Professora, eu tenho uma pergunta. No livro do Renato, eu lembro na aula comentada, ele falou que os pais biológicos, eles perdem o direito de ser amados pelos filhos, né? Perdem esse direito do amor, se eu não me engano, pelo que eu me lembro. Mas os filhos devem ter gratidão pela vida que os pais biológicos deram a eles. É essa compaixão que o Bert Hellinger está falando aqui, porque eu fiquei bem essa questão, né? Como que pode não ter amor, não precisar amar os pais, mas ter gratidão aos pais, assim, pela vida, nesse sentido. Se é isso que ele está explicando. Não, é amor, mas é amor do espírito. É assim, os pais perdem esse direito, mas os filhos não. Os filhos, pelo contrário, podem amar o quanto quiserem os seus pais. Não tem nenhum problema. Podem e devem amar seus pais biológicos. Por que não? A única coisa é que eles têm que amar, mas ao mesmo tempo renunciar a eles. Então, eles amam, eles agradecem, entendeu? É nesse amor espiritual que vai além daquela pessoa, que vai além das condições que tiveram durante a vida, e compreende como um fluxo infinito, né? Então, o que eu vejo é que os filhos podem amar. Agora, os pais têm que entender que eles perderam esse direito. Agora, os filhos só têm a ganhar. E nós, quando podemos enxergar isso, podemos permitir que isso aconteça. Porque vocês sabem que o nosso trabalho como constelador familiar, em primeiro lugar, a gente faz no nosso coração.
no nosso coração. Então, assim, não é ter compaixão desses pais e falar assim, não, tadinho deles. Mas, ao mesmo tempo, eu mesmo estava vendo a aula que o Renato deu lá na Comissão do Direito Sistêmico, não, do OAB, que teve essa semana aí passada, né? E ele passou um longo tempo falando sobre o olhar que era necessário ter para a dor dessa mãe. Entende? É como se a gente olhasse para a dor dessa mãe, mas olha, sem compaixão. Entende? É olhar para essa dor, mas ela está lá, a gente percebe, a gente, de uma certa maneira, nos engrandece poder ver como é que se diz, a grandeza da experiência humana, porque a grandeza da experiência humana ela não está só em ter coisas boas, ela também está nas coisas que são difíceis. Essa é a nossa grandeza, né? Que é esses difíceis que nos dão o limite da finitude, o limite do que é estar encarnado, que é uma experiência que envolve dor, que envolve fim, né? Então, não, eu acho assim, essa compaixão é nesse sentido que ele está falando. Não é que a gente não vai ver a dor, mas a gente não vai se deixar por ela e amolecer. Ou seja, a gente vai perceber que esse pai perdeu o direito, esse filho continua sempre com o direito, ele vai poder usar e quanto mais a gente conseguir ter isso no nosso coração, de que ele pode, deve amar esses pais e ao mesmo tempo renunciar e amar também os outros pais, é assim que a gente ajuda um adotado. E eu já fiz isso várias vezes. Agora, qual é o mais difícil? O mais difícil é não cair no conto da Disney, que é de que essas crianças poderiam ser felizes se elas voltassem para suas famílias de origem. Isso é o mais difícil para nós ajudantes. Ficou mais claro? Ficou. Grata. Professora Isabela? Sim. Geraldo. Nós temos lá no nosso ECA, no artigo 49, a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais natural. Eu sempre achei esse artigo muito agressivo. No caso, os pais eles fazem a doação por um problema, seja ele financeiro, seja um problema de saúde, não importa. Depois os adotantes vêm a falecer. Por que esses filhos não têm o direito de voltar aos pais? Eu acho esse artigo um pouco agressivo. Não sei se o Marcos vai concordar comigo aí também, que é na área do direito, não sei se mais alguém. Mas qual seria a sua opinião sobre esse artigo lá do nosso ECA? Aí, sabe o que você estava falando e a primeira coisa que me veio foi assim, os pais biológicos agora adotam o filho, podem se candidatar a adotar o filho. É quase como o que acontece com a primeira mulher, a segunda mulher, aí o cara volta para a primeira mulher que agora virou terceira. Assim, eu vou te dizer que foi o insight que me veio, mas por um outro lado, o que a gente pode perceber, né, já que a lei também ela tem um aspecto de um costume e que muitas vezes vem de um costume que realmente está em sintonia com a vida, né? Assim, que há um reconhecimento aí de que há um corte definitivo. Isso também é algo que está em sintonia com o que o Bert Hellinger falou. Mas de que maneira, por exemplo, isso poderia ser revisto, né? De tal maneira que se reconhecesse o corte, mas que se possibilitasse, entre aspas, que esses pais adotassem esses filhos. Não sei, isso foi a minha criatividade, né? Porque outras possibilidades sempre existem. Pois é, eu sempre achei assim, que no final desse artigo faltou o ou, né? Porque os filhos eles podem ter o direito de ter os pais biológicos. Mas aí você tem que olhar para o seu ponto cego. Qual que é o seu ponto cego? O melhor é que volte para os pais biológicos e continue a Disney. Entendeu? Assim, então, assim, de certa maneira, é esse ponto cego que a gente, como constelador, precisa renunciar. E, por um certo lado, a lei, quando é muito dura desse jeito, o que ela faz? Porque se a gente fosse ter uma solução que fosse mediada por um processo de uma constelação, o que a gente faz? A gente olha o campo.
Entende? Então, assim, não estou querendo dizer que o campo agora deve ser o definidor da legislação. Não é dessa maneira. Porque a gente poderia cair num subjetivismo que não condiz com a necessidade. A lei pode permanecer tendo limites claros e pode permanecer tendo limites bem estabelecidos. Mas o nosso trabalho, muitas vezes, é de conduzir, só de conduzir a que se enxergue outras possibilidades e todas as pessoas que estão e o que aconteceu, pode acontecer um movimento que nós não temos controle sobre ele. Nós não precisamos dizer volta ou não para os seus pais. A pessoa, a criança pode querer voltar, os pais podem querer fazer esse movimento, entende? Mas o que a gente precisa? Fazer o caminho fenomenológico do conhecimento, que é a compreensão pela renúncia. A compreensão pela renúncia, ou seja, eu tenho que renunciar a essa ideia de que a volta para os pais biológicos é o ideal. Mesmo que seja um pontinho. Tá bom? Professor Isabel, só um minutinho. Já, você pode ler de novo o artigo aí, por favor? A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Aí é um aspecto realmente. Eu nunca tinha atentado, você tinha feito a pergunta, eu nunca tinha atentado a esse conteúdo da lei. Né? É realmente muito duro, muito rígido isso, né? E em caso concreto, né? Por exemplo, eu tenho uma situação na minha profissão, uma amiga minha, mãe de 2 filhos, um de cada pai, morreu. Ela morreu assim, 30 dias. Os filhos foram para os pais. E depois, um dos pais não ficou com o filho e o devolveu para um orfanato. Quer dizer, um dos filhos, logo quando ela morreu, ele foi para um orfanato. Aí esse pai biológico pegou o filho, não se adaptou, esse filho não se adaptou ao pai biológico, preferiu voltar para o orfanato. E eu sou advogado dos 2 filhos dessa minha amiga, cuidando do inventário. E achei muito interessante essa questão que o Bert coloca, de não querer amenizar. Porque a gente, ainda mais que era uma amiga muito querida, eu conhecia os filhos dela, né? E no enterro dela, uma cena linda, foi o mais velho carregando o mais novo, abraçando e dizendo: eu nunca vou te abandonar. Então, eu senti muita força nessa cena, muita força desse filho dela mais velho, e que hoje ele está no orfanato, de vez em quando o visitamos, até para tratar das questões do inventário, mas ele tem muita força ao estar no orfanato. Né? E eu achei interessante. Eu, em momento algum, eu tentei terapeutizar a situação. Eu aceitei aquele destino. Né? Então, acho que o que o Bert fala do respeito é muito isso, é respeitar o destino. Né? Eu posso ter um olhar amoroso, como a Isabela falou, eu posso ter um carinho, como tenho pelos 2 filhos dessa minha amiga, mas eu não interfiro no destino deles. Eu cumpro o meu papel de advogado sem interferir no destino. Faço isso com amor, mas sem aquele desejo de amaciar, né? O termo foi amaciar. Não, é o destino. No que eu puder ajudar, cumprindo o meu dever, que esse destino fique menos doloroso, o farei, mas sem nenhuma intenção.
Aqui tem uma pergunta, só para terminar a aula, da Renata. Primeiro, a Thaísa falou na série This Is Us, o filho adotivo faz isso com seu pai biológico, né? E aí a Renata coloca uma pergunta, professora Isabela, qual a dinâmica que se estabelece quando, apesar da adoção, a criança mantém vínculo, contato com os pais biológicos? Conheci uma situação em que a criança fazia até visitas mensais para a casa dos pais biológicos. Olha, sinceramente, não tem regra, sabe? A gente tem que deixar que a vida seja como ela é. E aí, em vez de enquadrar ela não, Bert Hellinger disse assim, então agora é assim. Não, cada situação é uma situação. Tá funcionando? Tá bom. A adoção, e também se não estiver funcionando, também tá bom, não é assim? A adoção é um vínculo que não se desfaz, por isso a criança adotada vai ser sucessora dos pais adotivos, não se restabelecendo o status quo. Agora, Marina, a adoção é um vínculo que não se desfaz. Sim, entendi. Ou seja, a criança vai continuar sendo filha dos pais adotivos, não vai restabelecer os vínculos anteriores. Pois é, nesse sentido existe uma sintonia entre o direito e o que o Bert Hellinger diz, apesar de que o que nós estamos vendo é que também a lei não pode ser tão rígida quando, por exemplo, uma criança quiser voltar e ter um convívio com seu pai biológico, sua mãe biológica. Então, eu queria agradecer muito a todos vocês, mais uma vez, pela presença, a Maria pela leitura, Geraldo e Marco pela organização, e a gente segue na semana que vem. Eu queria dar uma dica. Assim, eu tenho usado muito o mapa mental para estruturar as ideias. Então, eu sugeriria a vocês que estão na frente de um computador, né? Claro que tem gente que prefere escrever, mas as ferramentas de construção de mapa mental são muito úteis para o estudo, tá bom? Então, tudo de bom. Tchau. Obrigado a todos, a todas, por manter esse campo sempre em alta. Agradecemos mais uma vez a professora Isabela Oliveira, agradecendo a todos, mesmo de coração, e contamos com a presença de todos até o próximo segunda-feira, no mesmo horário. Boa noite a todos. Tchau, boa noite.